Fala pessoal do Se Liga na Rede, mais um programa para você. Vamos falar sobre tudo de campeonato amazonense, carioca, tem Supercopa, tem o Corinthians que perdeu para o Novo Horizontino, temos Barezão, temos tudo para você. E vamos começar com a primeira notícia: o São Raimundo vence o Unidos do Alvorada e garante vaga na próxima fase com gol de pênalti nos últimos minutos. O Tufão garantiu os 3 pontos e a liderança provisória do Grupo B. O Alvorada segue sem vencer no Barezão. O São Raimundo enfrentou o Unidos da Alvorada. Foi um jogo tenso. O Alvorada teve chances no primeiro tempo. E o São Raimundo teve as melhores oportunidades. Essa, por exemplo, na cara do gol, mas o atacante jogou por cima. E foi no final do jogo que o Tufão teve um pênalti a favor e Marquinhos cobrou no canto do goleiro sem chances. Ótima cobrança, 1-0 São Raimundo. Vinícius, você viu esse jogo, São Raimundo e Alvorada? Um jogo tenso, um jogo brigado. O Alvorada, que é uma equipe não tão qualificada, o São Raimundo, que está tendo uma surpresa, né? E foi bem, garantiu os 3 pontos com o pênalti novamente. André, realmente, primeiramente, bom dia, boa tarde e boa noite para você que está assistindo a gente aí. Não esquece de se inscrever no canal do Se Liga na Rede, deixar o like aqui embaixo e também compartilhar com os seus amigos. O São Raimundo venceu a segunda seguida, já tinha vencido o Operário por 1-0, agora vence o Unidos da Alvorada por 1-0, mas, André, desculpa a torcida do São Raimundo, mas eu já vou falar aqui que o São Raimundo, nesse campeonato amazonense, é o famoso elefante na árvore. Sabe o elefante na árvore, André? Que você olha ali, uma hora vai acabar caindo. O São Raimundo, que para mim tinha o objetivo de permanecer na Série A do Campeonato Amazonense, vence mais uma partida, na minha opinião, muito por conta da fragilidade do seu adversário, com gol de pênalti no final, então lutou para vencer esse jogo, mas é um time invicto, um time que ainda não perdeu na competição, é o líder do seu grupo, estão deixando a torcida sonhar. Mas eu acho que esse time, quando chegar no mata-mata, quando pegar um time realmente mais preparado, até porque esse campeonato amazonense ele vai se desenvolvendo no decorrer da competição, eu acho que o São Raimundo não vai aguentar tanto não. O São Raimundo que conta muito com o apoio da sua torcida, não estava nos planos do São Raimundo, eu acho que ter essa campanha. Até os jogadores devem estar surpresos, né? Porque é uma boa campanha, a torcida deve estar surpresa com isso. Não esperava esse elenco ser tão eficaz assim. Não perdeu nenhuma partida, né? Já é a segunda vitória, mesmo apertado, mesmo com o adversário não tão forte, eles conseguiram a vitória no final com pênalti. Marquinhos, que por sinal cobra muito bem pênalti, né? Ele tem uma cobrança ali muito parecida com o Jorginho, né, da Itália, naturalizado italiano, brasileiro naturalizado italiano. Ele tem uma cobrança eficaz, o Marquinhos, que ele não estava jogando, tá? Ele não estava jogando, ele estava parado, sem nenhum clube, foi contratado, teve críticas e está mostrando aí que sim, é eficaz. E tem um elenco interessante, Léo Salgado, temos um elenco interessante, temos jogadores bons no São Raimundo, mas é uma equipe que ao decorrer vai ter que se provar ainda mais. E do Amazonense, no Barezão, não tem uma equipe assim que está despontando. Nem o Amazonas, que nós esperávamos mais, né, do clube, não está despontando. E temos algumas equipes 100%, mas despontando não, né? A gente tem times invictos aí na competição, né? A gente até vai falar depois dos outros jogos. Acho que o Parintins, que tem a mesma campanha do São Raimundo nesse momento, né? Os dois têm 8 pontos, nenhum dos times perdeu ainda na competição, mas o Parintins parece uma equipe um pouco mais organizada que a do São Raimundo. E as equipes mais fortes, Amazonas, Manauara e Manaus, ainda estão pegando no tranco no decorrer do campeonato. Isso é verdade. E com gol aos 51 minutos do segundo tempo, a equipe do Parintins conquistou um empate contra o Nacional. Ambos mantêm suas invencibilidades no campeonato amazonense. E o Parintins, é uma equipe que está surpreendendo, não só por ter personagens caricatos em sua diretoria, mas também a sua equipe. Os investimentos e essa diretoria estão fazendo com que essa equipe seja uma surpresa no Barezão.
O Parintins, sem dúvida, é a grande surpresa desse campeonato. Mas olha, André, é um negócio assim comovente, é um negócio impressionante o Nacional. O Nacional, nesse campeonato amazonense, é uma parada. O torcedor do Nacional, nesse momento, que não está emocionalmente instável, com todos os jogos do Nacional, é impressionante. O Nacional, em quase todas as partidas, tirando o 0-0 com o Manauara, ele teve a vitória na mão, ele teve a chance de vencer a partida, e dessa vez, caramba, aos 97 do segundo tempo, acabou tomando o empate do Parintins. Contra o Princesa, abriu o placar. Contra o São Raimundo, virou o jogo e tomou um gol no final também. É impressionante, o Nacional tem 4 empates no Campeonato Amazonense e realmente o Parintins vai mostrando algo a se observar, principalmente para os próximos anos. É um time que vem aí com investimento. E eu acho que o futebol amazonense só tem a vencer com mais um time, né? Mais um time que pode, nos próximos anos, até esse ano, se chegar numa final de campeonato amazonense, dependendo do time que for para a final com ele, ele já vai ter uma vaga na Série D do próximo ano, André. Não é, e o Nacional, ele tá faltando estabilidade para os jogadores também nesse final de tempo, né? Esse finalzinho aí para os jogadores começarem a não deixarem acontecer isso. 2 partidas muito parecidas, né? Muito parecidas, levando gol nos últimos minutos. Impressionante. Não, ainda mais essa contra o Parintins, seria a primeira vitória do Nacional. Finalmente o Nacional venceria o seu primeiro jogo, iria a 6 pontos e o torcedor do Nacional já tem que ficar de olho na zona de rebaixamento. Porque ele está ali próximo do Operário, o Unidos do Alvorada, se vencer uma partida no ranking geral, já fica ali próximo também. Então, o Nacional tem que tomar cuidado com essa zona de rebaixamento, porque, olha, seria realmente um grande vexame um time do tamanho do Nacional ser rebaixado no Amazonense. E o Amazonas domina o Rio Negro e conquista a primeira vitória do estadual. Até que, enfim, com gols de Sassá, que ainda perdeu o pênalti, e o William Bárbio, a equipe levou a melhor no estádio Carlos Amit pela 4ª rodada do Campeonato Amazonense. O Amazonas Futebol Clube enfrentou o Rio Negro e venceu por 2-0. O primeiro gol foi dele, William Bárbio, de cabeça, 1-0 Amazonas. Sassá ainda teve a oportunidade de ampliar no primeiro tempo aos 40 minutos, mas desperdiçou. Sassá do pênalti que ele perde. Ele conseguiu se redimir 3 minutos depois. Sassá marca, 2-0 Amazonas em cima do Rio Negro. Levantou para Diego Torres na cara do gol, vai fazer, olha o Sassá. Gol! Uma jogada de videogame do Amazonas. Tudo começou ali na rouba. E o Amazonas conquistou a vitória. Tava assim, eu acho que estava engasgada essa vitória. Todo mundo esperava muito do time do Amazonas Futebol Clube. Esse time, se for para a Série B, a gente até conversou no programa anterior, não vai ser tão bom assim. Vai ter dificuldades, né? Porque a Série B é um campeonato difícil. Tem Copa do Brasil, tem Copa Floresta, tem muitos campeonatos pela frente. E se esse time jogar como estava jogando ou como está jogando, vai ser ruim para o Amazonas, né? O Amazonas é uma vitória importante, mas, desculpa, é mais do que obrigação do Amazonas vencer o Rio Negro. O Rio Negro tem 2 empates nesse Barizão, é o último colocado do seu grupo, mas se tem uma boa notícia para o torcedor do Amazonas, na minha opinião até agora, é o William Bárbio. O William Bárbio, para mim, fez boas atuações pelo Amazonas. O Sassá continua com seu faro de gol, né? Realmente tem algumas dificuldades nas penalidades, mas fez mais um gol no campeonato, briga pela artilharia da competição. Até algo curioso, André, que o prêmio de melhor jogador da transmissão foi para o William Bárbio. Não, foi para o Sassá, e o prêmio de melhor jogador pela federação foi para o William Bárbio, foi vice-versa, mas cada um ganhou um prêmio de craque do jogo. Acho que o William Bárbio é um jogador que vai ajudar muito o Amazonas, é um jogador experiente, principalmente na matéria de Série B, desse tipo de campeonato. Então, acho que essa é a boa notícia para o Amazonas nesse momento, mas vencer o Rio Negro era mais do que obrigação. O Rio Negro realmente
Infelizmente, né, o Rio Negro vive uma péssima fase, isso não é de hoje, vem de muitos e muitos anos. É um time histórico do nosso futebol, mas infelizmente não consegue emplacar bons elencos, tem dificuldades financeiras e acabou aí perdendo mais uma partida. É um time que ainda não venceu no campeonato e o Amazonas conseguiu a vitória. O Sassá perdeu outro pênalti. Não seria a hora de mudar o cobrador? Ou ainda vamos continuar com o Sassá? Porque realmente é a estrela do time, né? Junto com o Jô. E faz gol. Tem fara de gol, igual você falou, carimbou mais uma vez. Mas na penalidade, o Marquinhos do São Raimundo podia dar alguns conselhos para o Sassá? Qual é esse jogador que você falou aí, André? Jô? Quem é esse jogador? É o apresentador? Nossa diretora aqui do estúdio. É o beijo do gordo, voltou? O Sassá, na minha opinião, ele tem crédito, né, André? A gente tem que combinar com o Sassá. Tem um crédito absurdo dentro do Amazonas. Até o momento, né, na pequena história do Amazonas ainda no futebol, é o grande ídolo da história do Amazonas nesse momento. É o cara que fez o que ninguém fez até o momento. Então ele tem crédito, acho que ele vai melhorar essa batida dele. Se apresentar outros jogadores que podem ter essa qualidade, realmente acho que tem uma hora, e num momento decisivo, por enquanto a gente está na fase de grupos do Campeonato Amazonense, mas quando chegar no momento decisivo e ele não acertar as penalidades, ainda mais que ele está jogando contra os goleiros do Campeonato Amazonense, então acho que aí realmente vai ter que ter essa troca, mas por enquanto acho que isso não afeta tanto o Amazonas. Acho que o Amazonas, independente do Sassá perder ou não um pênalti, o Amazonas tinha que ter vencido seus jogos, principalmente contra o Manauara e agora contra o Rio Negro, tanto conseguiu a vitória. Parece que falta jogadas. O Amazonas ele vai para o ataque, mas de maneira desordenada, só ali com o 10, que faz uma tabela interessantíssima com o Sassá, que para mim é o ponto forte dessa equipe, e que eles conseguem finalizar a gol. Mas fora isso, parece que falta outros elementos chegarem para o ataque e parece que também tem uma dificuldade no gol. O Amazonas tem o que muitos times do Amazonas não têm, que é esse meia criativo, que é o Rafael Tavares, que é realmente um bom jogador, que pode ser também um candidato a bater as penalidades. E eu acho que muitas pessoas esquecem também de como foi formado esse time do Amazonas que ganhou a Série B. O técnico do Amazonas, o atual técnico do Amazonas, chegou já no mata-mata da Série C. No mata-mata não, né? Na segunda fase da Série C, naquele momento que o Amazonas tinha perdido uma sequência de 2 jogos, todo mundo achava até que o Amazonas não ia conseguir brigar por essa vaga na Série B, muda o técnico, o Amazonas deslancha e consegue. Acho que agora, nesse momento, o técnico do Amazonas pode realmente implementar seu estilo de jogo, isso vai levar um bom tempo e vamos combinar, o Amazonas está com a cabeça lá na Série B, o amazonense tem que servir como teste, trazer novas táticas e eu acho que assim o time pode funcionar. E o Manauara volta a vencer e encosta na liderança do Grupo B. Manauara, que teve o sorteio da Copa do Brasil, já sabe o seu adversário, voltou a vencer e encosta na liderança. O Manauara, depois da demissão do seu técnico, consegue aí a primeira vitória, né? Tinha perdido para o Manaus na rodada passada, consegue uma vitória muito importante. O time começou perdendo a partida, conseguiu a virada. O Manauara, na minha opinião, agora tem aquele famoso ponto de interrogação no Campeonato Amazonense e você bem lembrou do sorteio da Copa do Brasil, um campeonato que vale muito dinheiro nas fases iniciais para times, por exemplo, com menor investimento, né? Como são os times do futebol amazonense. Faz tempo, hein? Desde o Nacional lá atrás, a gente não tem um time amazonense na Copa do Brasil que chega longe. Vamos ver se esse ano a gente vai ter uma mudança nisso aí, André. E o Clube Amazonas FC comunicou a suspensão da torcida organizada Raça Amazonas pelos próximos 2 jogos válidos pelo Barezão 2024. A punição se deu em virtude de uma confusão pelos membros da raça e a torcida do Princesa. O Amazonas não contará com a sua torcida Raça Amazonas nos próximos jogos do clube amazonense. Essa suspensão foi por conta de uma briga. Muito feio, né? Muito feio para a raça, muito feio para o futebol amazonense em si, né? A torcida Raça Amazonas. É uma coisa que não pode acontecer, inadmissível. Algo que a gente tem que destacar, para mim, 2 coisas que a gente pode destacar aí, André. Primeiro, gostei do posicionamento do Amazonas, né? Suspendeu a torcida que não tem o que fazer, arrumou briga, tem que ser suspenso mesmo. E um segundo ponto é que a organização tem que entender uma coisa, o futebol amazonense está crescendo,
o Amazonas agora tem a sua torcida, nós temos rivalidades aumentando no nosso futebol, então você precisa de mais segurança nos jogos. Se você tem uma torcida organizada de um lado, você tem torcida organizada de outro, você tem que organizar melhor esses jogos. Não existe em lugar nenhum. Você tem uma torcida organizada ali, você tem outras de outro lado, você tem nenhuma proteção. Eles brigaram no meio do estádio, André. Eles brigaram no meio do estádio, se encontraram no meio do estádio, realmente teve uma briga e claramente a segurança do estádio foi pega de surpresa. Aliás, pouquíssima segurança que a gente tem nesses jogos do futebol amazonense, até mesmo no jogo Flamengo e Audax que a gente teve recentemente, tinha poucos seguranças ali, quase ninguém para organizar o estádio, então é algo que a federação tem que prestar atenção aqui. Tomara, acho que esse foi um alerta, né? Nada mais grave aconteceu, né? A gente sabe que brigas de torcida acontecem coisas muito extremas em vários casos que a gente viu por aí. Acho que a organização tem que abrir o olho e começar a prestar atenção nos jogos do Campeonato Amazonense. Mais segurança para a família conseguir ir para o estádio, porque isso pode afastar o povo num campeonato que já não tem tanto público. O Gabigol perde pênalti no fim e o primeiro clássico entre Flamengo e Vasco em 2024 termina empatado. Veja só como foi. Vasco e Flamengo jogaram pelo Campeonato Carioca no Maracanã. E o jogo começou quente. Ambas as equipes tiveram bastante chances no primeiro tempo. Bola veio, boa bola. Ajeitou David, cruzamento do Piton pro Verrete. O Arrascaeta, bola com o De La Cruz. Já fez a fita, deixou no chão. De La Cruz, boa abertura. Chegou pro Cebolinha na área. Everton tocou, De La Cruz devolveu. Faz o corte, Zé Gabriel. De novo vem o Varela. Cruzamento fechado, né? Toque pro Cebolinha. Aí o Everton. Do meio campo ele chuta de cobertura. Defender. Chegou para limpar. Cruzamento vem rasteiro. Sobrou Dimitri Payet na área. Payet pé direito em cima da marcação. Pede, Piton balança. Léo Pereira foi o destaque do primeiro tempo do Flamengo, salvando 2 vezes. O juizão pega escanteio pro Vasco. O Léo Pereira tá lá dentro também. Vem bola na primeira trave. Léo Pereira pra fora! Ele girou, meteu um golpe de karatê na bola. Ela foi a boa virada. Achando o Dimitri Payet. Pé direito, cruzou pro Verrete. Chegou o Verrete. Ajeitou. Piton levantou. Rossi, que é isso? Verrete! Inacreditável, voltou Verrete! A bola não entra, impressionante! Lance inacreditável! E o Gabigol ainda teve a oportunidade de fazer 1-0 com um pênalti, mas parou no goleiro do Vasco. Vinícius, o primeiro adversário aí do Tite com uma expectativa, vamos dizer assim, sim. E tivemos um empate 0-0 e o Flamengo não jogando tão bem. A gente teve aí o primeiro grande teste até agora do Flamengo nessa temporada. O Flamengo até então tinha enfrentado o Audax e o Sampaio Corrêa fora do Rio de Janeiro, fez 2 amistosos nos Estados Unidos, mas agora, a gente pode dizer, com todo respeito, um jogo de verdade, né? Contra um time de Série A, jogo no Maracanã, um grande clássico. Ah, Vinícius, mas o Vasco vem mal no campeonato. O Vasco ficou na roda pro Nova Iguaçu, empatou com o Bangu, mas clássico é clássico e o Vasco mostrou isso mais uma vez. O Vasco que é um time que dificilmente, poucos jogos que a gente vê de Vasco e Flamengo, o Vasco não dá o seu 100%, não joga realmente, iguala na vontade o jogo, e isso mostrou mais uma vez, e muitos alertas para o técnico Tite, enquanto o Vasco, na minha opinião, conseguiu colocar de forma perfeita o seu plano de jogo, jogando no contra-ataque, atacando o Flamengo nas suas dificuldades, principalmente no meio campo. O Dimitri Payet, o francês, fez uma grande partida pelo Vasco. O Dimitri Payet, que não joga aqui em Manaus, ficou suspenso, tomou o 3º amarelo no jogo contra o Flamengo. Muitas jogadas ensaiadas do Vasco, cruzamento para o Pablo Verrete. O Flamengo tem muita dificuldade em defender essa bola aérea, foi justamente assim que o Flamengo perdeu a Copa do Brasil no passado para o São Paulo. E pelo lado do Flamengo, a gente vê um meio campo para frente, muita qualidade, mas pouca organização. O Flamengo
se organizou melhor na partida no segundo tempo, quando entrou o Gabigol, entrou o Bruno Henrique, o Pedro não estava bem na partida e o Flamengo teve as chances de ganhar a partida. Atrás, só o Vasco. O Vasco, antes do segundo tempo, teve 2 chances claríssimas de ganhar o jogo, mas o Léo Pereira salvou em cima da linha, 2 chances do Pablo Verratti. Até a segunda, tem o mérito do Léo Pereira no primeiro chute do Verratti, já no segundo o Verratti fura e o Léo Pereira, numa fase espetacular, consegue salvar mais uma vez. O Flamengo teve uma chance cara a cara com o Gabigol e teve o pênalti que o Gabigol bateu muito mal. O Gabigol bateu com muita displicência, um pênalti aos 43 do segundo tempo. É aquele momento de você realmente dar uma porrada no gol, fazer o gol. Tem que aprender com o jogador, com o Marquinhos, o jogador do São Raimundo, como é que bate pênalti. Marquinhos, Gabigol dá aula aí para os jogadores. Tutorial. Um tutorial. Manda pra gente aí que a gente vai divulgar aqui, tá? Fazer um tutorial, porque Gabigol, Sassá, né, jogadores importantes aí, perdendo o pênalti. Teve a polêmica do lance do Léo Jardim. Léo Jardim não estava em cima da linha na hora da penalidade, mas o Gabigol não podia ter perdido aquela cobrança. A sensação que eu fico é se o Vasco jogasse todos os jogos que nem ele joga contra o Flamengo, o Vasco hoje estava brigando para Libertadores. O Vasco, ele é um time muito curioso, André, porque realmente nos clássicos ele faz bons jogos. Nos jogos grandes, né? Ano passado a gente viu o Vasco fazendo bons jogos contra o Palmeiras, contra o Fluminense, contra o Flamengo. 1-0 do Flamengo ano passado com o Vasco jogou muita bola, mas parece que desconecta em outras partidas. O Vasco não tem um super elenco, acho que o Ramon Dias ainda precisa de peças importantes, precisa talvez de um ponta para a vaga do Gabriel Peck, um meia para ajudar o Dimitri Payet, mas é um time que o Ramon Dias está arrumando e eu acho que tem muito ainda a mostrar nesse Campeonato Carioca principalmente. E outra coisa, se toda vez que a Caroline estiver no estádio e o Léo Pereira fazer esse jogaço, é bom o Dorival Júnior levar não só o Léo Pereira, mas como convocar também a Caroline. Eu não sei o que ela prometeu para ele. Só não pode ficar um clima ruim na seleção também, né? Convoca o Edemir Militão junto, aí também não fica legal o clima. O Léo Pereira ontem, André, quase fez um gol de bicicleta. Tentou fazer um gol de bicicleta. Se ele que salvou 2 lindos, assim, espetaculares, né? Fez 2 espetaculares lances, salvou em cima da linha, eu acho... Lembrou um pouco Davi Luiz, lembra? Muito parecido. Das Copas das Confederações e no mesmo estádio. Só que eu acho que foi ainda mais difícil. O nível de dificuldade foi maior do Léo Pereira. E assim, se ele faz esse gol de bicicleta, ele tinha que levar a bola, porque é hat-trick. É um absurdo o que o Léo Pereira fez. Eu não sei o que a Caroline prometeu para ele, mas Léo Pereira, tomara que ela cumpra, porque você jogou demais. E o Amazonas e Manauara, representantes do Amazonas na Copa do Brasil, já sabem quem vão enfrentar na competição nacional. O Amazonas e o Manauara tiveram aí seus representantes, já sabem com quem vão jogar. O Amazonas é com o Independente do Macapá e o Manauara é contra o Retrô do Pernambuco. São equipes que vão dar alguma dificuldade para eles. Sempre essa primeira fase na Copa do Brasil, tanto para clubes da Série A, é difícil, não é um jogo que está ganho, não. Tem até algo curioso aí, André, que o técnico do Manauara, que foi demitido recentemente, era ex-técnico do Retrô. O Retrô realmente é um time que, aliás, já eliminou o Corinthians numa Copa do Brasil nos pênaltis, 2020 ou foi 2021, se eu não me engano, eliminou o Corinthians nos pênaltis. Eu acho um adversário muito complicado para o Manauara na Copa do Brasil, para começar, porque o Manauara, querendo ou não, é um time que está aparecendo aí agora, está vivendo aí, vai viver os seus primeiros momentos numa competição nacional. Já pelo lado do Amazonas tem que passar de fase. O Amazonas tem que passar de fase, o time do Macapá realmente é muito fraco, tem que passar de fase, garantir essa premiação já passando de fase e vamos ver até onde o Amazonas chega nessa Copa do Brasil. É verdade. E outra coisa, o Manauara, como a gente já havia falado, temos um time que vai dar trabalho no Campeonato Amazonense e tem uma competição muito forte para fazer, um jogo muito importante para fazer, e vamos torcer para os clubes do Amazonas derem certo. Porque se esses jogos, se esses clubes derem certo no campeonato nacional, isso é visibilidade para o Amazonas, isso é visibilidade para o futebol amazonense e todo mundo ganha. E o São Paulo é campeão da Supercopa do Brasil. Não falta nada, nenhum título para o clube São Paulino.
Depois de um empate em 0-0 no tempo normal, no Mineirão, o tricolor venceu o Palmeiras por 4-2. Nos pênaltis, o goleiro Rafael foi o destaque após pegar 2 cobranças. Veja só. O Palmeiras enfrentou o São Paulo na final da Recopa. O jogo foi no Mineirão, em Belo Horizonte. O Palmeiras teve as melhores oportunidades, mas o jogo terminou 0-0 e foi para os pênaltis. Dominando do lado direito, Mike, que lance do Mike, bateu pro gol, corta Moreira, sensacional! Seria gol do Mike. Deu no Brasileiro. No primeiro clássico, epa, saiu jogando errado, bola ficou com o Caleri dominou, pé esquerdo, Everton! Autorizada a cobrança, o Wellington Rato para bater de canhota, Galopo para bater de direita, Galopo! Na rede pelo lado de fora. E nos pênaltis, Rafael brilhou. O São Paulino pegou 2 cobranças de pênalti. Concentração, Rafael Veiga! Bola. Partiu Murilo. E o São Paulo foi campeão pela primeira vez da Recopa. Não falta nada para o clube São Paulino, para o São Paulo, não falta mais nada, nenhum título. O que faltava ano passado ganhou, que é a Copa do Brasil, e o que agora estava faltando, que é a Supercopa, também não falta mais. Rafinha fazendo pagode, o São Paulino comemorando, depois de 12 anos de jejum, e deu certo. Esse elenco que estava sendo comandado pelo Dorival, que agora está na seleção brasileira, ganhou mais um título, Vinícius. Cara, eu acho que o maior destaque desse São Paulo nesse momento é o Carpini, técnico do São Paulo, pela sua história, né, cara? Porque um cara aparece pela primeira vez no Paulistão do ano passado, leva o Água Santa à final do Paulistão contra o Palmeiras, perde. Ok, é o Água Santa. Depois vai para o Juventude, Juventude vice-lanterna da Série B, termina com acesso à Série A para o Juventude. Vem para o São Paulo, né? O Dorival Júnior, quer dizer, o Carlo Ancelotti, né? Mexeu o futebol brasileiro inteiro, né? Acabou com o ano do Juventude, o Carlo Ancelotti. Né? E aí vai o Dorival para a seleção brasileira e o Carpini sai do Juventude, num momento até arriscado, a gente podia dizer, que o São Paulo sem o seu técnico, e ele vai para uma final de Supercopa do Brasil contra o time que ele perdeu o Paulistão e vence. Né? O jogo que foi muito bom, foi um 0-0, mas foi um bom jogo. O Palmeiras na partida teve as melhores chances, teve grandes chances de ganhar o jogo, se mostrou até em certos momentos um time mais organizado que o São Paulo ainda nesse momento. São Paulo, dentro das suas limitações, soube defender bem o Palmeiras, e nas penalidades o goleiro Rafael viveu, acho que, o seu primeiro momento de protagonismo no futebol brasileiro. Porque o Rafael até então era o goleiro que era reserva do Cruzeiro, era o goleiro que era reserva do Atlético Mineiro, ganhou a titularidade no São Paulo ano passado e justamente no Mineirão, olha só como é que o futebol é, justamente no Mineirão ele pega 2 pênaltis, o segundo pênalti que ele pegou do Piquerez foi um negócio absurdo, um pênalti muito bem batido do Piquerez, ele consegue pegar a bola ali no canto, um grande título para o São Paulo, que é o campeão de tudo dentro do que tem à disposição hoje no futebol brasileiro, né? Se inventarem mais uma taça daqui a 20 anos, ele vai ter que ganhar de novo, teve taças no passado que já não existem mais, que o São Paulo também não conseguiu vencer, como uma Copa Mercosul, mas é impressionante, São Paulo voltando ao seu ponto de protagonismo no futebol brasileiro, um time que passou aí pelo menos 10 anos sem ganhar nenhum título grande, volta ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. O Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro em clássico que teve apenas torcidas do Galo. Um duelo equilibrado, o triunfo por 2-0 foi construído com gols de Zé Ivaldo e João Pedro, ambos na reta final do jogo. Só uma torcida ali do Galo e o Cruzeiro apronta essa. O Atlético Mineiro, que tem um elenco recheado, tá chegando mais gente, tem um elenco muito bom. Arrisca dizer que é o segundo maior elenco do Brasil? Cara, o que aconteceu... Na verdade, tem muitas coisas pra gente falar desse jogo Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Primeiro é a questão da torcida única. Agora, esse vírus que veio de São Paulo agora chegou em Minas Gerais também, né? Você ter torcida única nos jogos, a organização não consegue proteger os torcedores e faz isso daí. Enquanto no Rio de Janeiro você vê um Vasco e Flamengo, das duas torcidas duelando ali no estádio, uma canta de um lado, outra canta de outro, torcida mista, os torcedores de times diferentes conseguindo andar de lado a lado. Isso acontece agora, já acontecia em São Paulo, agora acontece em Minas Gerais e deixa ainda maior a vitória do adversário, né? Porque, André, você pega, constrói uma casa. O que você quer
na sua casa, receber bem as visitas, né? E é isso que o Atlético Mineiro está fazendo com o Cruzeiro. Segundo clássico dentro da Arena MRV, e o Cruzeiro ganha mais uma vez, ganhou de 1-0 ano passado e ganha de 2-0 agora. E é impressionante, o Atlético Mineiro não consegue jogar contra o Cruzeiro. Acho que o Filipão armou muito mal o time. Um jogo até muito parecido com esse Flamengo e Vasco, num time que nas suas limitações conseguiu propor melhor o jogo, que foi o Cruzeiro, mesmo com muitas limitações. E o Cruzeiro no final, a partir do momento que fez 1-0, acho que o emocional do Atlético Mineiro foi pro água abaixo, a torcida também já começa a reclamar, acabou tomando o segundo gol e olha, meu amigo, o torcedor do Atlético Mineiro ouviu, viu? Ouviu nessa segunda-feira, porque não tem como perder 2 seguidas pro rival. Nos 2 primeiros jogos no seu novo estádio, é realmente um negócio inacreditável. E essa rivalidade mineira, ela é muito interessante, muito forte lá em Minas. E o elenco do Atlético Mineiro? Temos Hulk, Scarpa, agora que chegou. Tem um elenco que a gente pode dizer que, na minha opinião, é um dos maiores do Brasil. O Atlético Mineiro, principalmente no meio-campo, tem muitas peças à disposição. Não sei até onde esses jogadores podem chegar. Eu acho que tem alguns atletas que ficaram desgastados do ano passado. Existe também uma ilusão com o Atlético Mineiro. Acho que ano passado a gente teve muito Hulk e Paulinho carregando o piano nesse time e o Everson lá atrás salvando bastante. Acho que o Filipão, com muitas peças, vamos ver como ele vai conseguir organizar esse time. Até agora o Gustavo Scarpa não mostrou absolutamente nada. Aliás, era um jogador que na Europa estava jogando pouco. Então tem ainda essa readaptação ao nosso futebol. Você tem Hulk, Paulinho, Scarpa, Zaratio, você tem Otávio, você tem peças no banco chegando, você tem uma base até interessante do Atlético Mineiro. Para mim, Everson, o melhor goleiro do Brasil, foi o melhor goleiro, na minha opinião, do Brasileirão ano passado, mas esse time precisa se encontrar. E perder para o Cruzeiro nunca é bom, principalmente nesse momento de um Atlético Mineiro com muito investimento, mas também com muitas dívidas. Então é um ano complicado para o Atlético Mineiro, que vem sim como um favorito no Campeonato Brasileiro, mas vai ter que mostrar futebol. E o Corinthians termina a rodada na zona de rebaixamento do Paulistão. O Timão perdeu para o Novo Horizontino e foi ultrapassado pelo Ituano na classificação geral. O Corinthians perdeu mais uma, está numa fase incrivelmente ruim, com um técnico que é o Mano Menezes. Assim, técnico e Mano Menezes, já na mesma frase é difícil, né? E temos 2 jogadores aí que estão disputando para ver quem não acerta o alvo ou isola a bola, finaliza errado. Nós temos 2 jogadores muito bons para fazer uma finalização para fora, que é o Pedro Raul, mais o nosso outro jogador do Corinthians, o Yuri Alberto, que não só está devendo para o Corinthians, mas para a torcida do Corinthians inteira. Algumas outras torcidas, né, a torcida do Vasco, por exemplo, fala: agora vocês vão ver o que a gente passou com o Pedro Raul. Tem muita gente aí até emocionado que o Pedro Raul está em outro clube, fazendo raiva em outros torcedores. O que você achou do Corinthians? O que você está achando do Corinthians nesse início de ano, Vinícius? Olha, André, o início de ano do Corinthians é um negócio melancólico, porque vai desde a diretoria até os jogadores dentro de campo, né? Você percebe que o Augusto Melo, presidente do Corinthians, pensou assim: caramba, a gente já tem o Yuri Alberto, eu vou trazer um igual. E trouxe o Pedro Raul, que já estreou perdendo o gol feito, né? Inacreditável. O Pedro Raul, ele perde um gol nesse jogo contra o Novo Horizontino, que não tem condição. Qualquer atacante tira do goleiro, faz o gol, ele não jogou a bola para fora. O Mano Menezes, eu acho que é aquele reloginho que a gente liga pela questão de tempo que vai ser para o Mano Menezes realmente ser demitido do Corinthians. É um técnico que eu acho que por conta da sua vaidade, isso vai atrapalhar muito o Corinthians esse ano. Na entrevista coletiva após a derrota para o Novo Horizontino, ele vem falando que nunca na carreira dele ele tinha perdido 3 jogos em sequência, né? Ele esqueceu que ano passado por Internacional ele perdeu 5. Ele perdeu 5 jogos em sequência no passado para o Internacional, que aliás melhorou muito depois da saída dele. É um técnico muito vaidoso, que eu acho que já perdeu o vestiário, o time não corre. O Fagner, quando o jogo ficou 3-0 ontem, pediu para sair durante a partida. E tem que falar do Cássio também, porque se você vê os gols, se você vê cada gol que o Corinthians tomou,
eram defensáveis, o Cássio não conseguiu salvar. Um começo terrível para o Corinthians que, olha, se for rebaixado, começa aí a escrever já uma historinha de rebaixado no Campeonato Brasileiro. Tem que ver o que aconteceu com o Santos, foi parecido, alerta vermelho para o Corinthians. O Cássio que até hoje joga com pelo aquele jogo, não vou falar só para aquele jogo de 2012, a final do Mundial, que teve outras competições na Copa do Brasil, teve outras competições que ele foi muito bem, até mesmo na Libertadores, né? Sim. Defendendo o pênalti, mas já tem um tempo que a torcida do Corinthians cobra muito o Cássio por falhas na defesa. Sim. É um jogador já veterano, já com uma certa idade, não tem a mesma elasticidade, não tem a mesma explosão que antes, mas está devendo muito. Alguns gols são defensáveis, poderia ajudar muito o Corinthians e acaba tomando esses gols que são muitas das vezes bobo. E o Cássio parece até meio de saco cheio já, André. Na derrota para o Ituano, ele já falou poucas e boas, falou que o Corinthians precisava de jogadores. É um grande líder desse time que não é nenhum exagero falar que ele está completamente desgastado, porque o Corinthians já vive uma sequência aí de disco arranhado, né? Repetições e repetições, e uma hora realmente o pior pode acontecer, que é o time cair. Se o Corinthians cair para a Série B nesse momento, acho que a pressão da torcida vai ser grande, e ainda mais pela dívida que o Corinthians tem nesse momento, cair para a Série B, não é exagero nenhum falar isso aqui, cair para a Série B pode sim cravar aí a falência de vez do Corinthians, e você vê o Corinthians numa Série C, vê o Corinthians brigando lá embaixo, que é algo que pode acontecer com o Santos também esse ano, e é muito triste. Isso que está acontecendo com o Corinthians é muito complicado, é uma torcida muito grande. O presidente do Corinthians claramente não sabe o que fazer, não sabe. Tentou contratar Pablo do Flamengo, não conseguiu, tentou contratar o Mateuzinho, botou o Mateuzinho para treinar dentro do CT, não conseguiu fechar com o cara, trouxe o Pedro Raul, não sei como, Rodrigo Garro, que eles trouxeram também, ainda não pode jogar, tá devendo o Fausto Vera, tá devendo várias contratações, direito de imagem, estádio, é um momento terrível pro Corinthians, André. E o Cássio, acho melhor ele parar, porque senão mancha um pouco, querendo ou não, a imagem do Cássio pro corintiano, né? Então é melhor ele parar como herói do que parar com o Corinthians, se possível, rebaixado, né, na Série B, jogando em um campeonato Série B, acho que vai manchar um pouco a história do Cássio. E outra coisa, o Pedro Raul, vou te falar, no Goiás, ele foi ídolo, tá? Muito bem. Jogou demais o Goiás. O campeonato brasileiro que ele fez pro Goiás foi muito bom. O Pedro Raul, ele estava indo muito bem no clube mexicano. Ele jogava demais, fez gols bonitos e tudo mais. Então, eu não sei o que acontece, eu acho que quando uma torcida cobra demais, ele sente a pressão. Sim. O Yuri Alberto não vem numa fase boa, então acredito que vai ter uma dificuldade de jogar os dois no mesmo elenco, no elenco titular. E se for um dos dois, para cobrarem ali, vai ser difícil, porque o Yuri Alberto não está na fase boa e o Pedro Raul tem que se provar ainda. Claro, que chegou agora, né? E o Yuri ainda tem a pressão do preço que foi investido nele, né? Ele não foi barato do Zenit, então isso você já tem a pressão da torcida, você ainda tem a pressão do investimento em cima dele, que foi muito alto. E mais um final do programa Se Liga na Rede chega. Muito obrigado, Vinícius Costa, muito obrigado, diretor Ribamar, muito obrigado, nosso diretor, ao nosso estúdio, e ficamos por aqui mais um programa. Confere aí os outros programas, o programa anterior, siga a nossa rede social, o Se Liga na Rede no Instagram, o Se Liga Manaus, uma outra rede social nossa. Siga o Vinícius Costa, que é o Vini Rubro Negro, você deve conhecer. Sigam todas as nossas redes sociais, vamos estar deixando aqui na descrição do vídeo. Curta, compartilha e muito obrigado por chegar até aqui. Veja também os nossos cortes, a gente vai falar mais semana que vem. Muito obrigado e até mais, até semana que vem.